Esse corte que você vai ver agora é só um pedacinho do Zona Neutra, que é gravado todas as segundas-feiras e são horas e horas de NFL. Então já se inscreve aí para não perder mais nada, porque aqui é futebol americano sem complicação e de torcedor para torcedor. Brother, enquanto a gente vê crescimento, tá tudo lindo e maravilhoso. 13 é pouco comparado aos trocentos que tem na liga, aos muitos jogadores que tem na liga. Mas é mais que 12, que é mais que 10, que é mais que 5 e aí por diante. Cara, tá crescendo, cara. E, consequentemente, a gente vê essa ampliação de jogadores para as categorias menores. E eu não consegui trazer esse dado porque eu não achei ele efetivamente, mas a gente tem muito mais jogadores internacionais no college e a gente tem muito mais jogadores internacionais no high school. Olha só. O pessoal que faz o trabalho aqui no Brasil, o Patrick Dutton, um abraço pro Patrick, cara, ele tem o Hill Football Academy, cara, e ele já mandou mais de 140 crianças para fazer testes e estudar no high school americano. Que animal. Então a gente tem muito brasileiro lá, e toda vez que a gente está fazendo zona universitária aqui com o Thiago Delandré, cara, vira e mexe, vem alguém e pergunta o nome de algum jogador, algum brasileiro que está voando no high school. Atrás eu estava aqui fazendo com ele e também perguntaram do wide receiver. Isso. E tem um outro caminho que está começando a ser construído e motivado pela NFL, que é o caminho do flag, né? Que é o caminho de você começar a praticar futebol americano através do flag football. O que facilita muito para países que não têm a cultura da NFL ainda por causa da não necessidade de usar pads, né? Isso. E o próprio contato, etc. Flag diminui o medo dos pais, vamos dizer assim, né? Tudo isso. Flag dá para jogar no quintal. Futebol americano de jeito nenhum. É isso aí. Só antes de vocês continuarem aqui, vamos continuar no mesmo assunto, tá? Mas o nosso querido Danilo Kopp, primo de Lucas Kopp, né, que agora também faz parte aqui do clube de membros do Chama Que Vem ao Brabo, né, e onde o Lucas esteve lá visitando nos Estados Unidos. O Danilo pergunta aqui, mas para crescer realmente a cultura NFL em outros países, vocês não acham que eles precisam ajudar as ligas internas dos outros países? Danilo, eu acho que é um passo que vai ser dado. Como o Zuma comentou, a gente começou agora a plantar a sementinha. Perceba que a gente já consegue ver em alguns pontos que isso vai dar resultado. Não é que talvez, vai dar resultado. Nós talvez nunca tivemos tantos atletas em high school e college internacionais, talvez não, isso é certo, do que como temos agora. Então é certo que daqui a 1, 2, 3, 4 anos, na sequência, já vão ter cada vez mais atletas internacionais no draft. Isso necessariamente já vai começar a fomentar. Então eu acho que essa base da pirâmide para chegar em jogadores a ser MVP, cada vez vai ser mais larga. Acredito eu que como estratégia, agora eu estou só supondo, como estratégia, primeiro vai ser feito de forma orgânica, tentando fazer mais jogos, mais atletas, aí, etc. A hora que começar a parar essa abertura da base da pirâmide, aí sim. Aí patrocina time, patrocina outras coisas para continuar arregaçando e aumentando essa base da pirâmide para chegar a jogadores prontos da NFL. Tem um outro ponto aqui que a gente não citou, eu não trouxe aqui em um slide específico, mas a gente tem a expansão das marcas, né? Então os times eles podem explorar de forma coordenada, digamos assim, o globo terrestre. Uma parada bem americana, né? Vamos pegar o globo terrestre aqui e vamos dividir entre nossas franquias. Esse é teu, esse é teu, esse é teu e vamos jogar War. Isso. E no começo, quando teve a primeira vez esse movimento, o Miami Dolphins ficou com o Brasil. E ficou uns 2 anos aqui sozinho no Brasil. Depois o Patriots veio. Tá dividindo o território com o Miami Dolphins. E agora o Lions também tá dividindo o território. E o Eagles. Então, assim, as franquias estão cada vez mais interessadas em ampliar esse processo. Eu acho que, Danilo, às vezes a NFL em si não vai estar aqui patrocinando. Mas algumas franquias podem querer desenvolver, sabe? Eu enxergo uma possibilidade dessa franquia, que a gente chama de franquia, de fato virar uma franquia. Né? E abrir, por exemplo, um Dolphins Brasil. Né? Sim, e daí um time do Brasil chamado Miami Dolphins. Exato, para jogar o Campeonato Brasileiro. Pra jogar aqui, né? Para jogar Miami Dolphins. Isso. Que seria mais ou menos o que a Red Bull faz nos países com seus atletas. Né? Ficou bom? Sim. Vem testar aqui no Dolphins dos Estados Unidos. Só mandar um abraço pro Danilo aqui, que me recebeu lá durante um mês na casa dele, né? Não é? Imagina que legal. Não acho que é uma coisa fácil. Não consigo imaginar que receber uma visita. Não só você, tá, Lucas, mas uma visita, um mês não é uma coisa fácil. Só cobrar ele aí, que ele tá com uma dívida milionária comigo, porque no dia que eu cheguei lá, eu falei pra ele, Danilo, é o seguinte, eu fico na tua casa, eu não vou pagar nada, mas assim, cada piada que eu fizer aqui é $85 a minha piada. Pensa o tamanho da dívida dele comigo em um mês. As piadas que foram ruins, ao invés dele te pagar 85, tu paga $1 pra ele. Acho que estás devendo pra ele. Não. Acho que estás devendo pra ele. Porque piada ruim é um conceito. Justo. Não é que quer dizer que ela é ruim. Justo. Eu quero um detalhe, eu vou entrar nisso que tu acabaste de comentar, Montanha, porque isso seria genial e talvez seria a maior explosão de crescimento no esporte. Porque vamos convir que o melhor atleta de um país, usualmente, podemos falar de Brasil, raramente vai ser tão bom quanto o 54º cortado de um time, um practice squad.
Raramente. E tivemos casos assim. Já pensou se o Miami Dolphins da vida manda, não do 50º, mas a partir do 100º, que não tá nem no practice squad, mas treinou com eles, é bom, entende o conceito, fez college lá, etc. E manda um time, 20, 30, 50 jogadores pro Brasil para disputar aqui. Não, isso ia ser muito foda. O primeiro ano ele provavelmente vai arrebentar todos os jogos e ganhar X0, mas os outros times iam aprender com eles necessariamente, porque a régua ia começar a ficar mais alta. E não é só isso, Neymar. O cara vai sair do practice squad lá do Dolphins e vai descer, né? Vai jogar no Brasil. Cara, talvez esse cara depois seja contratado por outro time brasileiro. Exato. Ao invés de voltar para lá ou qualquer coisa do gênero, a difusão ia ser bem massa. E para um time como o Dolphins, por exemplo, é a chance de ganhar um título. Não, o time como o Dolphins podia ser o contrário. É verdade. Podia ser o contrário. O Flamengo poderia abrir uma filial nos Estados Unidos e jogar no lugar do Dolphins. Mandar um jogador da Série B aqui do Flamengo para jogar lá em Miami. Cara, só vamos lembrar que os times de futebol americano brasileiros fazem um baita já de um projeto com o que eles têm de possibilidades. Exato, lógico. E trazer jogadores com experiência de college para jogar na Liga Brasileira é algo comum. Acontece. É comum, né? É bem Comum, tradicional. Sim, né? sim. É que assim, tu não tá trazendo o cara que tá no practice squad do Dolphins, porque, pô, esse cara já assina com um salário decente lá, né? Que tu não tem como bancar aqui. Mas esses caras que não são aproveitados na Liga, que não são aproveitados na Liga Canadense, por exemplo, que não são aproveitados na XFL, eles vão descendo. Perfeito. Então eles vão jogar, por exemplo, ligas europeias, Sim. como, por exemplo, a Liga Alemã, que é uma liga forte, e vão jogar a Liga Brasileira. Então, assim, é bem comum a gente ver gringos aqui. Não nesse nível, porque, de fato, Isso. se os caras mandam 20 jogadores de practice squad de qualquer time da NFL, os caras vão passar aqui por cima de todo mundo. Deixa eu né? retificar minha frase, muito bem colocado, Zuma. Não é que aqui não existe, lá existe, mas aqui tu vai ter que pagar esse cara. Um cara de college que não foi pra NFL, porra, vamos disputar esse cara pra contratar e trazer pra cá. Faz diferença um cara desse. E o naipe que eu tô dizendo é exatamente esse. Tu manda um time inteiro, que não é time da NFL, mas manda ele pra cá. Ia ser realmente, eu acho, um pulo grande. Inclusive, eu acho que o caminho natural disso acontecer é um híbrido entre os dois, né? Por exemplo, vai existir o Miami Dolphins Brasil. O Miami Dolphins Brasil vai abraçar o projeto do, sei lá, Timberrex. E aí vai ser Miami Dolphins Brasil, mas é lá dentro do CT do Timberrex, blá, 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 e vai unir as duas coisas. Então o cara que joga no Timberrex, pô, ele vai dizer que agora ele joga no Miami Dolphins, sei lá. Na verdade, o que deveria acontecer é os 4 times que estão dividindo aí Brasil adotarem a liga, mandarem jogadores para cada times bancando o custo para tu elevar o nível da qualidade do jogo. Boa ideia. O cara ir ver o jogo, porra, porque tu vai ver um jogo de futebol americano de alto nível, né? Exato. Não que a galera não jogue o máximo que der, mas assim, elevando a qualidade do espetáculo e você também ampliando a possibilidade de torcida. E aquela coisa, né, cara? Eles podem muito bem fazer isso somente mandando aqueles que não fizeram o roster de 53, né? Isso, exatamente. Ou até os que fizeram, mas não faria diferença aqui, como o Hurts, por exemplo, do Eagles. Agora sim, né? A gente tem 60% aqui que nem chega a assinar contrato, ó. Agora sim, né, galera? Tá tudo sendo muito fácil quando é mexer com o dinheiro dos outros, né? Porque cada jogador desse aí ganha suas centenas de milhares de dólares no ano, né? Mas daí começa a pagar ele em real, Zuma. Porra, tá resolvido. Então, assim, enfim, tá aí, NFL. Quer conversar com a gente, cara? Nós temos nossas vantagens no Brasil, Capirinha. 3,5 limpo VT e VR? Porra, coisa Temos linda. todas as dicas aí, só mandar um e-mail ali. Segue, NFL, segue a gente lá, @ZonaNeutra_, e manda um direct lá pra gente que se a gente... Não. Entra no grupo de WhatsApp e acha o Lucas Cop. E eu não posso falar com o Gudel sobre isso hoje, porque eu já falei sobre o assunto time extra. que a gente pode conversar, cara. E aí, falando nisso, falando sobre o assunto, dando a introdução aí pra ti, Neymar, eu queria falar de 3 países que fazem diferença hoje, Vai dar uma introdução pro Neymar. na quantidade de jogadores internacionais da liga. E 3 curiosidades que são, no mínimo, interessantes. Por favor, Montanha. Aí, ó. Cara, Canadá. O Canadá hoje seria a segunda potência da NFL. A Liga Canadense hoje é uma possibilidade, né, de jogo para os jogadores que não se firmam na NFL. Mas mais do que isso, cara, pela proximidade com os Estados Unidos e a facilidade de intercâmbio entre high school e a aderência aos esportes americanos, tanto que no hockey e na NBA a gente tem times, franquias canadenses que jogam. E no beisebol também. No beisebol também, só na NFL não tem, né? Então, beneficiado por essa proximidade cultural, naturalmente, a maior quantidade de jogadores internacionais hoje presentes no futebol americano são canadenses. Perfeito. Segundo, Neymar, Nigéria. Porque aí eu acho que é o que tu gosta, né? Eu tento entender esse critério. Ele monta o slide e daí ele lê Ele fala o da terceiro. direita, o da esquerda e depois vai pro meio. Cara, Agora ele foi por ordem alfabética.
Fernando? Depois Pode essa. ser, É que pode eu ser. queria deixar o Samoa americano, que é o mais interessante, por último. Mas daí você monta assim. Não, mas na hora que eu montei, eu só montei. Agora Justo. que me veio a lógica. Segue. E aí, Nigéria, Neymar, você que gosta de jogadores que o capacete não cabe na cabeça, né? Caras fortes. O cara que é ignorante. Viril? Exatamente. Então, é o país mais representado nos jogadores internacionais, ali no caminho dos jogadores internacionais, combinação rara de tamanho e atletismo, e a gente tem aí a possibilidade de ser, talvez no futuro, o país com a maior quantidade de atletas internacionais da NFL, justamente por essa combinação de atletismo e quantidade, né? Que não se ensina, eles têm. Isso. E outra coisa, a Nigéria é enorme, gente. Milhões e milhões de pessoas que teriam possibilidade, né, de treinar para o futebol americano. Porém, tem um caso muito específico, que é a Samoa Americana, que em teoria a gente pode chamar de maior anomalia esportiva do planeta. Por quê? São apenas 50 mil habitantes aproximadamente na Samoa Americana, tá? E tem vários jogadores samoanos que fazem parte da NFL, inclusive Tua Tagovailoa, certo? É um deles. Tá bom, Certo? ok. Hoje é mais fácil, de forma estatística, você ser um jovem samoano e chegar na NFL do que você ser um jovem americano e chegar na NFL. Por muito. Olha só que interessante, cara, porque é uma cacetada de jogadores samoanos que a gente tem aí hoje participando da liga, né? Exato. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra. Futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.